Olá, meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo os pais a transformar a relação entre pais e filhos através do conhecimento, desenvolvimento e prática. Nós estamos aqui nessa série de vídeos falando sobre os tipos de temperamento, tentando descobrir que desobediência é essa, afinal de contas, onde que vem essa resistência em obedecer as minhas orientações, as minhas disciplinas, né? Por que dessa resistência? Então, nós estamos aqui em cada aula, em cada vídeo, aprendendo um pouco sobre esses tipos de temperamento e para justamente conseguir alcançar o objetivo de chegar no coração, na necessidade dessa criança e poder resolver, né? Poder quebrar essa barreira na resistência em obedecer. E hoje nós vamos falar, inclusive nós já falamos nos vídeos anteriores, né, a respeito, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Nós falamos um pouquinho sobre o temperamento dominante, impaciente, falamos também sobre o temperamento extrovertido, sobre o analítico, sobre o hiperpaciente, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do temperamento introvertido. O introvertido muitas vezes é confundido com tímido, mas são diferentes, tá? Então eu já vou deixar claro isso desde o início e nós vamos numa próxima falar sobre o temperamento tímido. Mas falando hoje sobre o introvertido, a criança que tem tendência a esse temperamento, né? Ela é uma criança que, assim, ela tem o tempo dela, um tempo que é dela, de colocar as coisas para fora, de reagir. Não é que ela não fala, mas ela demora a falar. Tem que ser no tempo dela, no momento em que ela se sente segura para isso. Se ela não se sentir segura, ela não vai expor, de repente, uma angústia que tem ali dentro dela, né? E o ponto de atenção com relação a esse temperamento é que, como ela tem o tempo dela de colocar para fora, e às vezes pode ser que esse tempo não chegue, pode passar desapercebido dos pais algum ponto que a angustie, que a deixe, que faça com que ela se sinta inferior a alguém ou alguma coisa, né? E são pontos, né? Até dores, né? De repente até uma dor ali de um fato, uma tristeza, que de repente ela não consegue colocar isso para fora, porque ela não se sente segura para isso. Então, a partir do momento que essa criança ela tem isso dentro dela e ela não expõe, e os pais muitas vezes não percebem isso, né? Porque ela brinca, mas ela não expõe. Ela consegue brincar sem se expor, sem colocar para fora aquilo que está angustiando ela. É uma dorzinha que fica ali dentro dela, que só ela sabe. Então, e uma vez que a gente não consegue identificar isso nessa criança, ela vai crescendo com essa angústia aí dentro dela e a gente não sabe como que essa angústia vai se desenvolver dentro do processo de crescimento dela. Ficou algo ali que não ficou resolvido e, se não foi resolvido, vai acompanhar ao longo do crescimento dela e isso pode afetar as futuras relações dela em todas as áreas. Então, o ponto de atenção com relação a esse tipo de temperamento, o ponto de atenção e de ação, né? Agora, mas na verdade é o ponto de ação. É realmente a atenção, a forma com que ela se relaciona com os amigos, né? Você pode observar numa brincadeira como que ela se coloca. Se ela brinca com um conjunto de crianças ou se ela
ou se ela se isola, né? Se ela se isola, se ela, entre uma roda de amigos, se ela tem tendência a ter preferência por um ou por outro, né? Acontece às vezes da criança introvertida, né? Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque acontece da criança introvertida, por exemplo, ela está brincando com uma amiguinha. E aí, se chegar uma terceira amiguinha, ou melhor dizendo, uma criança que de repente ela não conheça, e chega essa criança que ela não conhece, pode ser que ela se sinta insegura com relação a isso, com relação a essa chegada de uma criança nova na brincadeira. Por quê? Porque ela tem dificuldade para se expor, ela tem uma certa dificuldade para se relacionar. Então ela prefere continuar ali brincando com quem ela já conseguiu quebrar, vencer essa barreira da introversão, do que ter que enfrentar isso com uma nova pessoa que está chegando ali e que ela desconhece essa pessoa, né? Então a criança que é introvertida, ela tem um mundo que é dela. E ela gosta desse mundo porque ela se sente confortável nesse mundo. Mas é um mundo de solidão. A tendência dela é mais para a solidão, bem diferente da extrovertida, né? Acho que não lembro se eu comentei agora, se eu pulei, né? Não, eu falei sim. Mas é diferente da criança que tem o temperamento extrovertido. Essa, né? Chega, conversa, é um outro tipo de olhar que a gente tem com o extrovertido, um outro tipo de ação, né? O introvertido não, o mundo dele, a tendência dele é mais para esse mundo de solidão mesmo, né? De se divertir sozinho, de fazer muita coisa mais sozinho do que numa roda de amigos. Então você vê que nem a extroversão, né? É demasiadamente boa quando excessiva e quando a criança não consegue ter um momento com ela mesma. E no caso do introvertido, essa solidão, esse isolamento, né? E a dificuldade de relacionar em conjunto, né? Com mais crianças, também não é bom. Então a gente parte de novo para aquela palavrinha, né? Que eu venho falando bastante aqui, que é de flexibilizar este temperamento, que na verdade é a gente encontrar um equilíbrio e dar sim para essa criança uma opção. A gente precisa ter essa chave da opção para a gente poder para ela dar um ponto de partida para que ela comece então a desenvolver isso dentro dela. E no caso do temperamento introvertido, esse ponto de ação é justamente você desenvolver, estabelecer um diálogo com essa criança, principalmente para identificar os pensamentos dela com relação a tudo que ela vive, né? Saber como que é o gosto dela, o que a chateia, que tipo de acontecimento ou palavras que faz com que ela entre dentro desse mundo de solidão dela e ajudar ela a sair desse mundo de solidão, mas com segurança. Então, quando você corrige uma criança que ela tem esse temperamento introvertido, a tendência é com que ela entre mais dentro desse mundo ainda, porque ela se sente incompreendida. Então, como ela se sente incompreendida, ela vai entrar mais ainda dentro desse mundo. Ah, ninguém me entende. Ah, ninguém entende o que eu sinto. Né? Então, ela vai se fechar mais dentro desse mundo. E isso é perigoso, ainda mais nos dias de hoje com a tecnologia, né? Porque, de repente, ela pode encontrar essa segurança em outras coisas que, na verdade, não vai ser benéfico para ela, não vai ser benéfico, não vai ajudar ela a desenvolver uma relação saudável. Então, nós temos que conversar muito com essa criança. Nós temos que nos mostrar amigos, compreensivos,
O respeito para essa criança é muito importante. Claro que respeito é bom em qualquer relacionamento, mas para a criança introvertida, né, que tem esse temperamento, respeito é mais que fundamental, é necessário. Então você tem que se colocar muitíssimo, né, no lugar dela e conseguir fazer com que ela confie, com que ela se sinta segura em poder conversar, em poder compartilhar. Porque às vezes ela vai para a escola, às vezes acontecem coisas que chega em casa, ela nem conta, mas ficou ali gravado na mente dela e aquilo vai ficar ali como uma angústia dentro dela e ela vai descarregar isso de alguma forma. Ela acaba descarregando nela mesma e vai acabar refletindo nos relacionamentos que ela tem. Então, conversar é importante sim com essa criança. A ação com esse tipo de temperamento é uma conversa prazerosa, uma conversa onde o respeito está presente, onde a empatia também marca presença nesse encontro, né? O amor, o carinho, né? Tudo marca aí presença nesse encontro e tudo isso vai trazer ela desse mundo introspectivo que ela vive, porque ela vai se sentir segura, ela vai se sentir amada, né? Essa criança ela não pode ficar presa dentro de um mundo de solidão, de sentimento, porque esse sentimento de solidão dentro dela pode levar ela a outros sentimentos e que não são construtivos, né? Não são edificantes, pelo contrário, podem ser destrutivos. Então essa criança com esse temperamento, ela precisa ser estimulado nela, né? A comunicação. E nessa comunicação, a gente dá um destaque aí para o ouvir, né? Ouvir essa criança é muito importante. Antes de você querer falar alguma coisa, você primeiro vai precisar emprestar os seus ouvidos para ela, para que ela comece a falar, para que ela comece a falar a respeito de coisas que ela gosta ou que ela não gosta, né? Você precisa ali, com toda paciência, com todo amor, ouvir essa criança, muito mais do que falar. Deixar que ela fale, deixar que ela exponha. E quando ela falar algo que de repente não é bom, coloque, vamos supor que você vai querer aí aconselhar, orientar. Sempre procure usar palavras que transmita a ela segurança, certeza de que há uma alternativa, de que há uma solução, de que está tudo bem, né? Que às vezes é natural ter esse sentimento, às vezes é natural ter esse tipo de pensamento, mas está tudo bem, vamos conversar, o que você acha da gente fazer dessa forma, né? Ó, flexibilizando aí, né? Dando a opção. O que você acha então da gente fazer assim, daqui em diante, né? Sempre assim, dando a ela essa opção dela também emitir uma determinada ação com relação àquilo que ela própria sente. E ela vai aprender a encontrar solução, a encontrar respostas. Ela vai aprender a pedir ajuda, né? Porque isso é um outro ponto. Geralmente essas crianças não pedem ajuda. Elas guardam realmente tudo para si. Realmente é um mundo solitário. Então, com isso, essa criança ela vai ter essa disposição em pedir ajuda, porque vai se sentir segura, vai se sentir acolhida. E é muito importante que ela se sinta acolhida, tá? Não julgada, não criticada, mas acolhida, amada, tá bem? Então fica aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre esse temperamento da criança introvertida. É uma criança linda, como ou todas as outras crianças que têm os outros tipos de temperamento, apenas são diferentes, mas todas precisam ter esse temperamento flexibilizado, todos eles precisam receber esse apoio, esse acolhimento,
para que eles tenham um desenvolvimento, uma evolução saudável, tá bem? E esse é o nosso papel como responsáveis, como educadores que somos. Até!